Deixa eu ver aqui. Estou aqui tentando colocar na apresentação. A gente vai agora fazer essa apresentação. Como o professor Franklin já falou, a gente vai fazendo as intervenções no chat quando terminar cada item que a gente se propôs a falar. Vamos falar desses 5 itens, vocês já tiveram acesso aí pelo chat. Primeiro um passeio pelo histórico de todas as normativas brasileiras, mas eu vou fixar mais naquelas que interessam para vocês. Alguns aspectos ético-morais que a gente prevê dentro dessa relação com o participante da pesquisa, especialmente no que diz respeito a essas 2 resoluções, vocês podem anotar aí a 466/12 e a 510/16. Eu fiquei até de enviar, depois dessa aula, esse material na íntegra para o professor Franklin disponibilizar para a turma. Vamos passear um pouco pela ferramenta digital, que é a Plataforma Brasil, onde a gente submete online todos os nossos protocolos de pesquisa. E aqui a gente já vai fazer uma diferenciação entre projeto de pesquisa e protocolo de pesquisa. Qual a diferença dentro do nosso sistema? É que o protocolo de pesquisa, ele abrange todos os documentos que são necessários, que são obrigatórios para que você submeta o seu projeto de pesquisa nessa ferramenta digital, chamada Plataforma Brasil, certo? Então, todas as vezes que vocês me virem falando sobre protocolo de pesquisa, é tudo que engloba, tá? Depois a gente vai detalhar um pouco desses documentos obrigatórios. E no final a gente vai dar os meios de contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da nossa instituição, certo? Aqui a gente já começa falando um pouquinho das normativas, né? A principal delas são as resoluções que regem a pesquisa envolvendo seres humanos, que a primeira delas que nós tivemos no Brasil foi em 1996, com a resolução 196/96. Ela não está aqui porque ela já foi revogada por essa daqui, pela 4466/12, certo? Depois nós tivemos essa norma operacional aqui, que foi de 2013, que organizou todo o sistema que a gente chama de CEP, CONEP, né? CEP, Comitê de Ética e Pesquisa, e CONEP é a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, que funciona em Brasília, onde todos os 912 comitês de ética e pesquisa do país estão ligados a ela, né? A gente é regido por essa comissão. E a mais recente, que é a de 2016, que é a 510. Ela vai tratar de alguns aspectos que são específicos de trabalhos que envolvem o escopo das ciências humanas e sociais, tá? Especialmente no cuidado com o participante, com relação ao termo de consentimento livre e esclarecido e nesse processo de consentimento da pesquisa. A gente pode destacar aqui algumas resoluções complementares que são mais recentes, que é da acreditação dos comitês de ética e pesquisa, né, de como esses comitês eles se qualificam hoje para poder dar esse parecer ético diante dos protocolos de pesquisa. Aqui uma resolução que não tem muito a ver com a área de vocês, eu vou passar, que é mais direcionada para pesquisas com doenças raras. Pesquisas com interesse estratégico no Sistema Único de Saúde. Teoricamente não teria muito a ver com vocês, mas de repente vocês trabalham em algum tema que tem essa interseção com alguma coisa do Sistema Único de Saúde, então também são regidos por essa resolução. Luciana, desculpa, só estou interrompendo porque eu acho que a apresentação não está passando. Para vocês não está passando? Acho que não, aqui pra gente não. Tá ainda no primeiro slide, submissão de projeto de pesquisa, CEP. Agora passou um. Pronto. Aí tá passou esse? O primeiro que tem os 5 itens. Certo. Então, é porque eu estava projetando todo na tela. Eu vou voltar de novo. Aqui tá na tela toda, certo?
Não, ele tá. Mas Ou dá. não? Não, mas tá. Mas dá, nós estamos no segundo slide. Certo. E agora mudou? Ainda não, ainda tá no segundo. Não, né? Acho que ele tem um. Ele demora Tá, um então pouquinho. Agora foi pro eu terceiro. vou colocar. Eu acho que trava daquele jeito que travou lá no. Tava Isso. travando no Word naquele outro Exatamente. dia. Mas Eu tá passando, vou agora tá no deixar dentro terceiro. desse modo aqui. É, pode Vou deixar deixar nesse. nesse modo aqui que eu acho que fica melhor para vocês, né? Ótimo. Então, essas daqui são as normativas, né, que eu falei, que estava falando, a 466, a norma operacional, que vocês não têm muito acesso a ela, porque é mais dentro de como funciona, né, todo o sistema. E a 510, vocês vão se concentrar nessa primeira aqui e nessa daqui, tá? Todas as outras, elas são complementares, tá? Essa 240 aqui é de representantes de usuários, que também não tem muita interface com vocês. Aqui é registro de credenciamento do comitê. Aqui tem alguém, Franco, depois você pode me dizer, do grupo que vai trabalhar com população indígena. Se tiver, a gente tem uma resolução específica para pesquisa com participantes indígenas. Tanto participantes indígenas quanto o que a gente chama de populações vulneráveis, que são pessoas, são seres humanos que por si só, eles já são de uma comunidade que tem a sua vulnerabilidade, certo? Então, precisa ter maiores cuidados durante a pesquisa, certo? Vão anotando aí se vocês tiverem alguma dúvida. Aqui a gente vai passar já para alguns aspectos ético-morais que as resoluções, especialmente a 466 e a 510, ela nos aponta. Uma delas aqui, né, a eticidade. Primeiro a gente vai dar aqui um conceito do que é pesquisa envolvendo seres humanos, né? As resoluções, elas não dizem pesquisa com seres humanos, não. É pesquisa envolvendo seres humanos. Por quê? Porque elas abarcam todas aquelas pesquisas que a gente coleta dados, qualquer tipo de informação ou qualquer tipo de tecido do ser humano, tá? Então, se a gente coletou qualquer dado, direto ou indiretamente, de uma pessoa, ela está dentro dessas normativas brasileiras. Então, o que é a pesquisa envolvendo seres humanos? É toda pesquisa que, individual ou coletivamente, envolve o ser humano de forma direta ou indireta, em sua totalidade ou partes dele, incluindo o manejo de informações e materiais, né? Então, antigamente se pensava que essas resoluções elas eram só especificamente para o pessoal da área da saúde, que coletava tecido, né, tirava sangue, manipulava célula. Não. Qualquer tipo de dado que você colete do ser humano está envolvido aqui dentro do sistema CEP-CONEP. Essa eticidade, né, da qual as resoluções falam, ela engloba alguns aspectos. O primeiro aspecto que a gente deve considerar é esse aspecto do respeito à dignidade e à autonomia da pessoa que está participando da pesquisa. Então, você deve respeitar a dignidade dessa pessoa, a autonomia dela de decidir se quer participar da sua pesquisa ou não. As pessoas no Brasil, elas são voluntárias nas pesquisas. Fora do país, existem vários outros sistemas de regulação de pesquisa com seres humanos, mas aqui no Brasil, a gente ainda tem essa normativa de que o participante ele é voluntário na sua pesquisa. A gente não pode pagar para que esse participante ele nos entregue, digamos assim, os seus dados, certo? Ponderar os riscos e os benefícios, a gente vai ver mais para frente bem detalhado o que é isso. Vocês vão ver que toda pesquisa ela tem risco, tá? Vocês podem começar a pensar, mas eu vou fazer só um questionário na sala de aula para o aluno, ou para o pai do aluno, ou para os professores, ou para o diretor da escola. Mas todas as vezes que a gente vai fazer uma pesquisa, vai a campo, existe algum tipo de risco inerente àquele participante de pesquisa, tá? E a gente vai detalhar isso. Toda pesquisa, vocês vão ver lá nas resoluções, lá existe pelo menos 7 aspectos dos quais a gente pode colocar o nosso participante de pesquisa em risco. Depois a gente vai ver quais são eles.
além dos riscos, a gente precisa apontar junto com eles a forma de assistência. O que é isso? Eu vou dizer que tipo de risco eu estou colocando o meu participante de pesquisa, né? E vou dizer, se acontecer alguma coisa, o que é que eu vou fazer? Essa é a minha forma de assistência, tá? E também tenho que pontuar os benefícios. Que tipo de benefício a minha intervenção, enquanto pesquisador, vai oferecer para esse participante e ou para a comunidade em que ele está inserido, tá? E aí a gente vai aqui para o não ser fútil, tá? Esse aspecto está muito ligado aqui com o benefício. Eu não vou fazer uma pesquisa só por fazer, eu vou fazer porque ela vai ter um tipo de benefício para a comunidade ou para o indivíduo que eu estou pesquisando, certo? Então não deve ser fútil. Inclusive é um dos aspectos que os membros pareceristas do comitê, eles avaliam. Se for uma pesquisa fútil, a gente já não reprova, mas a gente dá sugestões de como aquela pesquisa ela pode melhorar, tá? E aí vocês já podem fazer a pergunta, mas o comitê, ele tem essa autonomia de mexer na metodologia da pesquisa? A gente tem, na medida em que a gente detecte que a metodologia ela está influenciando negativamente na questão dos valores éticos e morais ou desrespeitando a dignidade e a autonomia daquele participante, certo? Evitar os danos previsíveis. Você sabe que um determinado procedimento que você vai fazer vai causar algum dano naquele participante, você já se antevém e já evita que esse dano aconteça, tá? Deve ter relevância social, né? Você deve propor uma pesquisa que ela melhore a comunidade que você está participando, né? Também está muito ligado aqui em não ser fútil. Ser justa e equitativa, né? Você, por exemplo, lá na área da saúde, a gente tem muito pesquisa que você coloca medicamentos novos, né, no mercado para pesquisa, e tem o grupo controle, que utiliza a medicação que já é clássica, né? A gente já sabe que tem um efeito positivo. Mas você não pode negar, né, essa medicação, nesse aspecto justo e equitativo para as pessoas que querem participar da sua pesquisa, né? Principalmente se o produto que você está pesquisando tem uma forte indicação de que ele tem uma atuação positiva no organismo daquele ser humano. Respeitar os direitos dos participantes, e aí vocês vão ver mais detalhadamente depois, direitos e deveres, tanto de participante quanto de pesquisador, tá certo? Então aqui a gente já vai passar. Quais são os tipos de pesquisa que precisam ser analisadas pelo Comitê de Ética? Eu acredito que o professor Frank recebe essa pergunta muitas vezes. Professor, mas será que a minha pesquisa vai mesmo precisar passar? Então, são todas as pesquisas que envolvam seres humanos, individual ou coletivo, de forma direta ou indireta, incluindo o manejo dos seus dados, informações ou materiais biológicos. Isso daí o conceito clássico do que é pesquisa que envolve seres humanos, tanto na resolução 466 quanto na 510, tá certo? Quando a gente diz que envolvam seres humanos de forma direta ou indireta, isso quer dizer que direta, você vai pesquisar face to face, como a gente chama, né? Na cara ali do participante de pesquisa, vai fazer a pergunta diretamente para ele, vai fazer a observação diretamente nele. Indireta é quando você coleta dados dessa pessoa sem ser diretamente com ele. É através de fichas, é através de um diário, é através de um relatório, certo? No caso da saúde, a gente tem muitas pesquisas que coletam dados de prontuários, né, da ficha do paciente. Então, essas são pesquisas que são feitas indiretamente. Então, sim, todas as vezes que você tem um ser humano envolvido, você precisa passar o seu protocolo de pesquisa pelo sistema CEP-CONEP. A resolução 466, como eu falei antes para vocês, ela revogou essa nossa primeira resolução brasileira, que foi a 196/96. Essa resolução, ela diz, né, que
nós precisamos ter esse termo de consentimento livre e esclarecido. Tá? O que é isso? É um termo que a gente, enquanto pesquisador, a gente elabora para que o nosso participante de pesquisa ele entenda o que é que vai ser feito com ele e ele dê a anuência dele que ele vai participar voluntariamente da nossa pesquisa, da metodologia que a gente está propondo para a coleta de dados, certo? E aqui a gente já pode fazer um destaque da diferenciação do que é um TCLE e o que é um TALE. O TALE é esse termo de assentimento, tá? Termo de assentimento. Quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro, tá? O termo de consentimento livre e esclarecido, ele é utilizado para pessoas maiores de idade, tá? Acima de 18 anos. E o TALE, termo de assentimento, para pessoas legalmente incapazes, que são menores de 18 anos e acima de 60 que não são mais, não respondem mais por si, tá? Então, todas as vezes que você for fazer pesquisas com menores de idade, você precisa desses dois documentos. Um TCLE para o pai desse menor, para ele ter a ciência do que vai acontecer com o filho, a filha dele, e dar anuência disso. E também o termo de assentimento para o próprio menor, para que ele também entenda e dê anuência de participar da pesquisa, tá certo? Então, você precisa desses dois documentos, eu já vou anotando aí que são documentos obrigatórios, tá? Diz também na resolução que você tem que prestar uma assistência imediata e integral a esse participante de pesquisa. Se você está fazendo sua pesquisa e acontece alguma coisa, até no translado desse participante de pesquisa e ele vai só para fazer a sua pesquisa, você é responsável por ele. Você precisa garantir que ele vai ter uma assistência imediata e integral para qualquer tipo de dano que ocorra com ele, certo? E tem também destacado atribuições e as competências do pesquisador responsável, do Comitê de Ética, da Comissão Nacional de Ética de Pesquisa, tá certo? Então, vocês depois vão ter acesso a essas duas resoluções. A 510/16, ela foi elaborada com esse destaque que eu falei antes, mais direcionado para as especificidades de pesquisa que envolvam escopos relacionados às ciências humanas e sociais. Destacando aqui que não são para pesquisadores que são formados ou que atuam dentro das ciências humanas e sociais. Não, eu como professora, estudante da área da saúde, eu posso me utilizar da resolução 510 para um trabalho de pesquisa meu, desde que o escopo de pesquisa do meu trabalho esteja dentro do escopo das ciências humanas e sociais, tá? Então, não confundam a área de destaque do pesquisador com o tema do trabalho, tá? Então, são pesquisas que envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com participantes ou também para informações identificáveis que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana. A gente vai explicar isso bem direitinho depois. Aí vocês podem perguntar, somente o professor orientador é que pode submeter o projeto na plataforma Brasil? No estágio que vocês estão, que é de pós-graduação, cada aluno é responsável pelo seu projeto de pesquisa, tá? O professor orientador, ele faz parte da equipe de pesquisa, como orientador da sua pesquisa, tá? Mas o responsável por submeter, por acompanhar, por fazer ajustes, é sempre o pesquisador, é sempre você, aluno da pós-graduação, que já é diferente lá na graduação. Na graduação, o aluno ele não tem ainda legalmente seu título, né, de graduado, de bacharel ou de licenciado. Então, quem é responsável por ele é o professor dele, o professor orientador. Então, o professor orientador dentro da plataforma é que é o representante legal desse aluno. No
caso de vocês, não. Cada um de vocês é responsável pelo projeto de pesquisa, tá? Mas é importante aqui também, apesar de vocês serem responsáveis, mas é importante que o orientador, a orientadora de vocês, eles analisem e observem o protocolo de pesquisa antes de vocês enviarem para o CEP. Vocês vão ver lá na plataforma que a gente tem 6 níveis, 6 etapas para que você possa fazer a submissão. Antes de enviar, é importante que o orientador dê uma olhada para saber se está tudo certinho, tá? Aqui a gente vai conhecer um pouco da ferramenta digital, né, para a submissão dos trabalhos online, os protocolos de pesquisa online envolvendo seres humanos. O nome dela é Plataforma Brasil. Daqui a pouquinho eu já vou mostrar a interface da plataforma para vocês. Mas para que vocês adentrem a plataforma, vocês precisam fazer o cadastro de pesquisador. Cada um de vocês deve ter esse cadastro. Geralmente os alunos perguntam assim, mas eu já sou cadastrado, já tenho currículo Lattes. Mas não tem nada a ver. As plataformas do Lattes com a da Plataforma Brasil, elas não se interligam, certo? Então você precisa se cadastrar, entrar no link que eu vou já dar para vocês. Vocês têm que ter uma cópia de algum documento de identidade de vocês com foto, em PDF ou em JPEG, numa dessas duas extensões, e digitalizar, tá? Para que vocês coloquem lá dentro da plataforma. Tem que ter o link do Lattes, né? Ou pode ser o Vita aí também, certo? E uma foto, certo? Quando vocês forem colocar, os arquivos de vocês, eles não podem ser nomeados com espaço ou com algum caractere, certo? Se vocês colocarem dessa forma, o sistema não aceita. Essa daqui é a interface da Plataforma Brasil e o link é esse aqui, ó, plataformabrasil.saude.gov.br, ok? Então essa aqui é a interface. Você vai entrar primeiro aqui no cadastre-se. No cadastro você vai ter um cadastro geral, onde você vai colocar os seus dados pessoais, sua titulação acadêmica, o link do Lattes, vocês vão ver aí, CPF, tá? Depois que você cadastrou lá, que salvou, vai ser enviado uma senha para o seu e-mail que você cadastrou. É importante que você cadastre um e-mail que você tenha acesso diário, certo? Porque depende, o seu acompanhamento, o seu protocolo de pesquisa depende diretamente disso. Você está entrando todo dia no seu e-mail para ver o histórico de andamento do seu trabalho. Quando você recebe essa senha, você volta aqui na plataforma, coloca o e-mail que você informou e a senha que você recebeu. Eu sempre oriento que quando você entrar a primeira vez, você modifique essa senha para uma senha de fácil memorização sua, tá? Então, na hora que você entrar, você já vem aqui, ó, na aba Alterar meus dados, tá? Na aba de vocês não vai ter essa abinha do CEP aqui, então vai ter só Público, Pesquisador e Alterar meus dados, ok? Então, você vai aqui lá para baixo dessa página de Alterar meus dados e já faz a mudança da sua senha. Coloca uma senha nova. Essa interface aqui, ó, é só para mostrar para vocês como é que faz a submissão. Vocês clicam aqui em Nova Submissão e já vão colocar aqui título da pesquisa. A primeira pergunta que ele vai saber de você é se envolve seres humanos sua pesquisa. Se você disser que não, ele já fecha automaticamente todas as outras lacunas para que você deve preencher, certo? Então, você colocando sim, ele vai abrir todas as outras perguntas para você ir preenchendo. Aqui, eu posso, se vocês trabalharem com equipe de pesquisa, né, e geralmente na graduação acontece dessa forma, geralmente o orientador do aluno de graduação, ele começa a fazer esse cadastramento, colocar ele como pesquisador principal, e aí ele vai colocar
as pessoas que ele tem de assistente, né, aqui, e de equipe de pesquisa, tá? Para que vocês cadastrem essas pessoas que estão fazendo o trabalho junto com vocês, vocês precisam do CPF das pessoas e elas também precisam estar cadastradas na plataforma como pesquisadores, tá? É importante colocar aqui a instituição proponente, né? No nosso caso é sempre a UESP, tá? Aqui vocês vão colocar, né? Aqui é uma pergunta, sempre na graduação a gente sempre tem isso, né? Você deseja delegar o restante da submissão a outra pessoa cadastrada na plataforma? Geralmente o professor, ele sempre delega isso para o aluno, então ele coloca um sim e já coloca aqui o nome do aluno dele para o aluno continuar nessas outras fases aqui, a submissão, e só na sexta fase ele vai dar uma olhada se o aluno realmente conseguiu inserir tudo, tá? No caso de vocês, acho que vocês vão fazer tudo sozinhos, né? Então, quais são os documentos obrigatórios que eu necessito para poder fazer essa submissão? Aqui, a gente já vai dar aqui uma olhada. Deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo aqui o site da UESP? Tá vendo? Não, tá no 19 aqui. Tá no slide 19. Então eu vou mostrar só no final. Mostrar só no final. É porque você abriu outra janela, não foi? Ele tá abrindo, ele tá mostrando só a janela do PowerPoint. Pronto, depois eu apago aqui e volto para lá. Vou mostrar para vocês como é que vocês encontram essa lista de documentos e tudo dentro do site da UESP. Depois eu vou ver com vocês. Então, existem alguns documentos necessários. Depende muito do tipo da pesquisa que você vai fazer, mas em geral são esses aqui. Primeiro você precisa do projeto detalhado. Que projeto é esse? Esse projeto que vocês aprendem a fazer aí no mestrado. Aquele que você vai digitando em um Word, né? Vocês já passaram pela graduação, por especializações, então vocês já sabem mais ou menos qual é a sequência de um projeto de pesquisa. É aquele modelinho lá. Tem que colocar ele detalhado em um Word. Uma folha de rosto, vou mostrar depois para vocês, é uma folha que ela é gerada dentro do próprio sistema da Plataforma Brasil. Depois que você passa por todas aquelas fases, até a sexta fase, você vai receber no final essa folha de rosto parcialmente preenchida, com as informações do título da sua pesquisa, com a quantidade de pessoas da sua amostra, quem é o pesquisador responsável, os dados dele, qual é a instituição proponente. Então você vai imprimir essa folha de rosto com essas informações e vai acrescentar o que está faltando. Geralmente existem alguns espaços vazios, que é, por exemplo, o seu tipo de pesquisa, né? Você vai colocar lá, geralmente a gente coloca a pesquisa do tipo 3, né? Que são as nossas. Você vai levar no responsável pela sua instituição proponente. No caso de vocês, pode ser o coordenador, a coordenadora do mestrado, pode ser o diretor do centro, pode ser qualquer uma dessas pessoas que representem a UESP para vocês dentro do curso, né? Eu sei, professor Franklin, geralmente deve ser a coordenadora do mestrado que assina. No caso do mestrado é a coordenação do mestrado. No caso da graduação, ou a coordenação do curso ou da direção, né, do centro, do CCHL. Pronto. E aí, além disso, essa pessoa ela tem que carimbar, assinar e datar no campo necessário. Uma coisa interessante é que vocês não devem deixar nenhum desses campos da folha de rosto em branco. Tem um campo lá, que se eu não me engano é o 17, ele tem assim, outro telefone, que é o outro telefone do pesquisador. Aí tem pesquisador que diz, mas eu não tenho outro telefone, vou deixar em branco. Não deixe em branco, passe um traço, coloque um monte de X, certo? Mas não pode deixar em branco, porque é um documento, e como todo documento, nós não podemos ter lacunas, certo? A declaração dos pesquisadores, vocês têm um modelinho lá dentro do site da UESP. É uma declaração
você vai dizer que você é o pesquisador responsável pela pesquisa intitulada tal e tal, que vai fazer isso e isso, que você tem conhecimento pleno sobre as normativas de pesquisa envolvendo seres humanos, que você vai respeitar todas essas normativas éticas e morais, né, e que você reconhece seus direitos e seus deveres diante do participante de pesquisa. Data e assina, é uma declaração sua, tá? Você vai ter que alimentar a plataforma com ela. O instrumento de coleta de dados. Qualquer tipo de instrumento de coleta que eu for utilizar, eu tenho que alimentar a plataforma com ele. Ah, professora, mas eu vou só fazer uma pergunta disparadora, né? Só uma pergunta disparadora, mas você precisa digitar essa pergunta disparadora, colocar num documento Word e anexar lá na plataforma, certo? Vou utilizar um formulário. Não, mas eu vou pegar só alguns dados do diário de classe da escola. Então, você faz um roteiro de quais são os dados que você vai coletar do diário. Esse é o seu instrumento de coleta, certo? Para a gente analisar. O currículo do pesquisador responsável, geralmente ele já vem acoplado, porque vocês colocam o link do currículo Lattes de vocês. A declaração de instituição e infraestrutura é uma declaração da instituição coparticipante. Quem é essa instituição? É aquela onde vocês vão coletar os dados de vocês. Se você vai coletar o seu dado lá na escola, você precisa de uma declaração ou da própria escola, ou em geral, os alunos às vezes eles fazem em 3, 4, 5 escolas. Em geral, coleta logo essa declaração da Secretaria Municipal ou Estadual de Educação, porque aí já abrange todas as escolas, né? Mencionando nessa declaração geral quais são as escolas que você vai coletar os seus dados, tá certo? Então, essa declaração ela também tem um modelo e ela vai dizer o quê? A instituição ela vai dizer que sim, ela dá anuência para que você entre na instituição, colete os seus dados, que ela vai lhe dar a infraestrutura necessária para você realizar a pesquisa, que ela é corresponsável por tudo que acontecer dentro da instituição, certo? E que ela sabe direitos e deveres relativos à parte ética, de cuidado com aquele participante de pesquisa. E aí essa declaração ela precisa ser em papel timbrado da instituição que você vai coletar os dados. A pessoa que é responsável pela instituição, ela vai datar, assinar e carimbar, tá? E carimbar. A folha de rosto também é datada, assinada e carimbada, ok? Ah, Luciana, mas eu vou pesquisar a escola do bairro, que é do maternal, e lá é uma escola de fundo de quintal, não tem papel timbrado. Tudo isso você deve colocar lá dentro da sua explicação na metodologia, que não há papel timbrado porque não há CNPJ, e você justifica por que você vai encaminhar essa declaração sem estar timbrada, tá certo? Tudo que fugir à regra, você precisa explicar. Uma vez a gente recebeu um protocolo que o pesquisador ele ia trabalhar com os terreiros de Umbanda, né? Então, terreiros de Umbanda não tem papel timbrado, né? Não tem CNPJ. Então, ele explicou isso bem direitinho no protocolo e foi aceito tranquilamente. Então, tudo que fugir à regra é só vocês explicarem por que vocês não têm condições de atender a esses aspectos. TCLE, termo de assentimento, eu já expliquei um pouco, a gente vai detalhar o que consta, né, em cada documento desse, mas já destacando aqui que você também pode pedir a dispensa desses documentos, tá? Mas essa isenção desses documentos, ela é necessária uma justificativa plausível, né, que você coloca lá no seu documento dizendo por que você está pedindo isenção, tá? E o TCUD, que é o termo de consentimento de uso de dados, tá? Eu vou explicar depois quando é que você precisa disso. Quanto tempo, muita gente pergunta, esse CEP demora muito, quanto tempo leva o projeto para ser avaliado pelo comitê?
Eu vou colocar aqui para vocês mais ou menos o processo de submissão que a gente leva, mas a gente orienta que vocês coloquem no cronograma de vocês, na fase que vocês colocam lá, dentro da plataforma submissão ao CEP, lá tem uma previsão de início e final de cada etapa que vocês colocam no cronograma. Então, essa etapa de submissão, a gente orienta que vocês coloquem uma previsão de 3 meses. Significa que o CEP demora 3 meses? Não. Mas é que para não atrasar o cronograma de vocês, é bom que vocês coloquem com folga. Tá certo? Como é que é a previsão de cronograma do CEP? Quando você faz todo esse processo de se cadastrar como pesquisador, entrou na plataforma, cadastrou o seu protocolo de pesquisa todo, colocou toda a documentação que você envia, aí a secretária, ela tem 10 dias para olhar tudo que você mandou e fazer uma conferência documental. Essa checagem documental a secretária administrativa do CEP que faz, ela só vai olhar se você colocou todos os documentos obrigatórios. Se você esqueceu algum, ela vai recusar o seu protocolo e vai dizer o que você precisa acrescentar a mais, certo? E aqui ela leva 10 dias para fazer isso, ok? Se for devolvido, você tem a quantidade de dias que você bem entender para poder colocar a documentação e devolve. Ela vai levar mais 10 dias para fazer essa nova checagem, certo? Checou, tá tudo certo? Ela envia, né? Ela aceita dentro do sistema e envia para aqui a coordenadora, que sou eu, fazer a indicação de um relator. Eu tenho 6 dias para quando ela libera aqui da checagem para indicar um relator, eu tenho 6 dias. Para o relator aceitar, eu indico para o relator e envio para ele. Ele tem 3 dias para aceitar. Por que ele pode recusar? De repente, esse relator ele tem algum conflito de interesse em relação ao protocolo de pesquisa. Às vezes foi ele que orientou, às vezes é amigo dele, o pesquisador responsável, e eu não sei, né? Porque são várias pessoas, então. Mas se o relator detectar que ele tem conflito de interesse com aquele protocolo, ele pode recusar. E aí volta para mim e eu tenho mais alguns dias para poder escolher outro relator, certo? Então, vão contando aí. Quando o relator aceita, ele tem até 30 dias para devolver o parecer dele daquele protocolo, tá? 30 dias. Devolve, passa pela reunião do colegiado, do CEP, é discutido. Depois de 3 a 4 dias é liberado, né? Passou pela reunião do colegiado, é liberado uma ata. Liberado a ata, aí o pesquisador ele recebe o parecer dele, que a gente chama de parecer consubstanciado, onde vem todo um relato da pesquisa dele. Se ele foi aprovado, vai ter o status de aprovado. Se ele teve pendência em algum aspecto ético, o parecerista e todo o colegiado do CEP vai apontar quais foram os aspectos que ele precisa melhorar e fazer ajustes, e para ele devolver no prazo de 30 dias. Ele devolvendo, não passa mais pela checagem, já vem aqui direto para a secretária encaminhar para mim, para eu indicar o relator, tá? Mas isso demora um pouquinho, não demora esses 16 dias aqui, mas demora em torno de 5 a 6 dias, certo? E aí, quando eu vou para o relator, ele tem mais 30 dias para emitir o parecer. Então, se o seu projeto de dependência, minimamente aí você já tem aí 60 dias para poder tá resolvendo, né, dentro desses prazos. Esses prazos aqui é o CEP da UESP que diz que tem que ser assim? Não. Aqui é uma resolução da CONEP, né, e a CONEP também funciona dentro desses prazos, tá? As pendências mais comuns, Frank, eu não sei como é que tá aí o chat, se tem... Tem uma pergunta. A Bruna, ela está dizendo o seguinte: a Bruna é nossa professora aqui na UESP do curso de letras na área de Libras. E aí ela fala o seguinte: minha pesquisa não é em instituição, e sim em uma comunidade. Onde conseguirei essa declaração de instituição e infraestrutura?
Depende. Por exemplo, se for uma comunidade, quem é o participante de pesquisa? Eu acredito que devem ser surdos. Bruno? É essa da pergunta aqui que ela mandou antes. Minha pesquisa é etnográfica, vou gravar vídeos com surdos de um povoado contando histórias sinalizadas. O que eu preciso fazer para minha pesquisa ser aprovada pelo comitê? Ela perguntou sobre o TCLE, né? Não, sobre a declaração de infraestrutura, né? Isso. Se a forma dela fazer a coleta de dados, ela for através de bolas de neve, né, que é aquela que um surdo vai indicar o outro, aí ela não precisa da declaração de infraestrutura. Como é que vai ser, como é que ela vai chegar nessa amostra? Se for um indicando o outro, não precisa. Mas se, por exemplo, ela for para uma associação onde esses surdos se concentram, aí ela precisa da declaração da associação. Depois, no final, a Bruna pode se pronunciar na nossa discussão para a gente poder entender melhor. Certo. Né? Eu estou aqui hipotetizando. Bruna, é bom você se inscrever para no final você comentar um pouco sobre sua pesquisa e tirar as dúvidas, viu? Certo? Então, a declaração ela é quando você precisa da instituição para poder acessar a sua amostra. Quando não precisa. A gente tem pesquisadores, por exemplo, que pesquisam em aldeias indígenas. Eles não têm como pegar essa declaração de instituição, mas eles pegam a anuência do cacique da tribo e depois eles vão fazer a coleta individual de cada indígena e cada um assina o seu TCLE, tá certo? Então, depende muito da comunidade, mas em geral, é o que eu estou dizendo para vocês, aqui eu estou colocando em linhas gerais. Tudo que sair fora, a gente precisa saber como faz. Luciana, então, aqui a gente... eu queria só destacar na sua fala, para todo mundo que está assistindo, a questão do parecer consubstanciado, que você explicou agora há pouco, como resultado de todo aquele processo. Ficou sem áudio. Tá ouvindo agora? Agora eu tô ouvindo. Certo. Eu tô só destacando aqui no chat e colocando aqui para todo mundo, dando o devido destaque ao parecer consubstanciado que você estava comentando agora há pouco, porque ele é muito importante para a execução do cronograma. Então, é importante que o que a Luciana estava colocando, respeitar esse tempo de até 3 meses que o processo vai passar pelo comitê, porque se você esquecer algum detalhe de uma assinatura, de um carimbo, de um papel que não tem o timbre, ele vai voltar para a fila. Então, se você deixar para passar pelo comitê de ética somente depois que, por exemplo, no caso do mestrado, depois que o projeto é qualificado, que aí você tem apenas 6 meses para finalizar a pesquisa, você corre o risco de não conseguir por conta do prazo que você tem que respeitar. Primeiro, de aprovação da pesquisa pelo comitê para depois executar. Nós já tivemos casos, né, Luciana, de pessoas que elas avançaram o sinal, elas começaram a coletar os dados sem o parecer consubstanciado, e isso aí não, assim, é um detalhe que, se for descoberto dentro do comitê, o comitê não aprova. Mas você pode falar mais com mais propriedade do que eu, Luciana, sobre isso. Esse aspecto é importante porque o CEP, ele não avalia pesquisa que já foi realizada. Então, se você já foi a campo, o CEP não tem mais como dar um parecer sobre os aspectos éticos da pesquisa, porque ela já foi realizada, né? Então, precisa ser realmente antes, ideal que seja antes da qualificação, porque você já vai para a qualificação com todas essas etapas éticas já sanadas. A gente já teve esse ano, antes de entrar esse período de quarentena, a gente teve com o pessoal do Prof. Letras. E lá, eles já passaram pelo colegiado deles que, para o aluno passar do primeiro período para o segundo, eles precisam já apresentar que eles um documento que já deram entrada no comitê de ética. Né? Então, por isso a gente já teve lá
já conversou com eles, já passamos toda uma capacitação para eles poderem começar a fazer os seus trabalhos. Pronto. Aqui a gente tem um destaque para as pendências mais comuns, né, que a gente tem mais erros assim, do pesquisador. A principal delas é essa que o professor Frank falou, que é documental, quando eu esqueço um carimbo, esqueço uma assinatura, esqueço de colocar, esqueço lacunas, né, em branco na folha de rosto, tá? Então, com relação mesmo aos documentos. Dentro da análise ética em si, quando, né, o membro relator do CEP ele recebe o protocolo para analisar, o campeão de pendências é o termo de consentimento livre e esclarecido. Vocês vão ver nas resoluções, especialmente na 466, que tem os aspectos que tem que ter obrigatoriedade no TCLE. Para que serve o TCLE? É para o participante de pesquisa ele entender o que é que você vai fazer e como você vai fazer, tá? Por isso, o TCLE ele precisa ter uma linguagem de fácil assimilação pelo participante de pesquisa. A gente diz que ele deve ser no nível cognitivo do participante de pesquisa. Você não pode utilizar a linguagem técnica que normalmente você utiliza com seus colegas do mestrado, né? Você não está falando de igual para igual com o docente, com o professor. Você está falando com o participante de pesquisa. E tem que ser no nível cognitivo dele. Se é criança, muitas vezes até tem pesquisadores que eles encaminham tipos de termos diferentes. Por exemplo, do termo de assentimento, né, que a gente faz para menor de idade. Se ele tem uma diferenciação muito grande, uma extensão muito grande da sua faixa etária, ele precisa ter 2 ou 3 termos de assentimento, né? Vocês onde convém que uma criança de 4 a 7 anos ela tem um entendimento diferente do que um adolescente de 12 a 16. Então, para cada faixa etária, você precisa ter um termo de assentimento adequado, tá? A gente já teve termo de assentimento até como gibi, né? O pesquisador ele fez todo um gibi desenhando o que ele iria fazer com a criança, como é que ela deveria responder, né? E aí a criança recebeu aquilo como gibi e assinou embaixo. Teve um que colocou assim: se você entendeu a historinha, você vai pintar esse quadradinho de tal cor. Se você não entendeu, você vai pintar de tal cor. E isso daí já é a anuência da criança, entendeu? Então, a gente tem outras formas de fazer esse TCLE de acordo com o nível cognitivo, com a faixa etária. TCLE e especialmente o termo de assentimento. Precisamos colocar riscos e benefícios tanto dentro do projeto de pesquisa quanto dentro do TCLE. Aí vocês podem pensar assim: meu Deus, mas eu vou despertar o meu participante de pesquisa que eu vou colocar ele em risco de alguma forma. Você precisa ser sincero a esse ponto, né? De dizer para ele se ele está correndo algum risco, mas que você, enquanto pesquisador responsável, você vai ter aquela forma de assistência, primeiro evitar ao máximo esse risco, né? Para não causar nenhum dano. E se acontecer, você vai ter uma forma de sanar isso, de prestar assistência para ele. E também o benefício que a sua pesquisa vai ter. Lembre lá que a pesquisa não pode ser fútil, né? Então, você precisa dizer qual é o tipo de benefício. O benefício ele pode ser direto, né? Ao final da sua pesquisa, da sua coleta de dados, você pode entregar ou oferecer algum tipo de ação para esse participante. Pode ser indireto, né? Quando você, por exemplo, ao final de toda a pesquisa, você vai lá na comunidade, apresenta os seus dados na escola e diz o que você encontrou e apresenta possibilidades de melhora da realidade que você encontrou, né? Então, isso é um benefício indireto. Pode ser imediato, né? No momento que você termina da coleta de dados, ou imediato, na verdade, e o mediato que pode ser depois, tá? Individual ou coletivo, certo? Cronograma. O cronograma eu já falei para vocês precisam dar aquela previsão de 3 dias ou de 3 meses, especialmente naquela fase de submissão ao CEP, tá?
Mas lembrem sempre, todas as vezes que vocês receberem o protocolo de volta com pendência, sempre olhem o cronograma para saber se ele está dentro do tempo necessário. Senão, pode voltar desatualizado. Ok? Só frisando aqui que os CEPs do país, eles recebem fiscalizações da CONEP surpresas de vez em quando. A cada 3 anos a gente tem que fazer um pedido de renovação, a gente tem que mandar relatórios, e uma das coisas que eles mais olham é essa questão, se o cronograma, se a gente, enquanto CEP, está deixando passar, né, esse cronograma desatualizado. Por que isso? Porque eles entendem que se o pesquisador disse que já terminou a coleta de dados dele, como é que o CEP vai estar avaliando algo que já aconteceu? Né? Então, por isso, vocês precisam estar bem antenados em relação ao cronograma. Os plantões do CEP, só para destacar aqui que a gente tem os plantões 3 vezes na semana, com 3 membros do CEP. Atualmente, nesse isolamento social, a gente está com os plantões online. Vocês devem encaminhar quem quiser, né, para tirar as dúvidas, encaminha para o e-mail que eu vou dar mais tarde. E faz a marcação, tá? Tudo online. Aqui, só para vocês, infelizmente a gente não está conseguindo projetar. Deixa eu ver aqui, só essa. Tá um pouquinho maior? Não, ele não abriu ainda aqui não. Mas a gente pode disponibilizar depois essa apresentação, Luciana, para eles? Pode. Aqui é a folha de rosto. Aumentou, melhorou. Aqui é a folha de rosto, tá? Ela é uma folha padronizada nacionalmente. Depois que você coloca todas as informações do seu protocolo de pesquisa lá na plataforma, vai gerar essa folha aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui a área temática, ela ficou em branco. Então, quando você imprime, você escreve de caneta qual a sua área temática. Geralmente a área de letras aí é a área 3, né? 3 em algarismo romano, certo? Isso aqui, ó, tudo já vem preenchido, tá? Com o pesquisador, depois você data e assina. Aqui, com a instituição proponente, tem que ser aqui o CPF da coordenadora do mestrado, ela assina e data e carimba. Gente, não esqueçam de carimbar, tá certo? O que você faz com isso daqui já preenchido? Ó, bem aqui o outro telefone que eu falei, ó, vai XXX, não tem unidade nem, ó, XXX, tudo que não tiver vai colocando X, então não pode deixar em branco. Depois que tá tudo preenchido, você vai lá na plataforma de novo, digitaliza e alimenta a plataforma com esse documento todo assinado, ok? Ó, aqui só destacando que não deve deixar em branco, né? E também, ó, carimbo do responsável pela instituição. Diminuir aqui um pouquinho. Então, os riscos, os benefícios e a forma de assistência, que são aspectos que a gente tem bastante pendências. Né? O risco eu já falei para vocês, né? É tudo que você está colocando em risco a vida do seu participante de pesquisa. Na resolução, que tem pelo menos 7 tipos de risco: risco emocional, risco social, risco físico, risco religioso, risco cultural. Então, vocês vão ver que existem vários. A depender do tipo de participante, daquilo, do tema que vocês vão estar pesquisando, existe um risco mais adequado. Mas o principal risco em todas as pesquisas, independente de onde seja, com quem seja, é o risco de vazamento das informações que você coleta, tá? Então, você precisa ter uma estratégia de forma de assistência, aqui nesse caso, de não vazar os dados que você está coletando. Então, você vai dizer o que você vai fazer para proteger esses dados, ok? A forma de assistência é essa, né? A forma de proteção, e o benefício é aquele que eu falei. Pode ser direto, indireto, individual, coletivo, imediato ou mediato. E aí você vai bolar. Essa semana a gente viu lá uma pesquisa que a pesquisadora estava trabalhando com sono
e aí no final ela ia, depois que pesquisasse, coletasse o dado, ela ia entregar uma cartilha para esse participante de pesquisa, dizendo para ele como é que ele ia melhorar, né, o sono dele. Então isso aí já é um benefício, né, que o participante ele já recebe de imediato, logo após a entrega dos dados dele. Né. TCLE, termo de assentimento, eu já falei a diferença para vocês, né? Lembrando aqui. O que deve conter no TCLE? O professor Franklin me mandou aqui uma intervenção que vocês tinham feito antes, né? Alguém perguntou de maiores detalhes sobre o TCLE. O termo de consentimento livre e esclarecido é um termo que ele deve ser lido, né? Lido para o participante de pesquisa. Você não deve só entregar e dizer, você quer participar da minha pesquisa, assine aqui. Não. Por isso que ele diz que é esclarecido, porque você vai ler e esclarecer cada ponto. Você vai colocar ele numa linguagem de fácil entendimento, como já foi falado, no nível cognitivo do participante, sem termos técnicos. Se você tiver que utilizar um termo técnico, logo em seguida você tem que abrir um parênteses e explicar o que significa aquele termo técnico, certo? Então você tem que colocar essa linguagem de fácil entendimento. Ele é um texto como se fosse um convite, tá? Eu, fulano de tal, estou convidando o senhor, a senhora, ou você, criança, a participar da minha pesquisa intitulada tal e tal e tal, com o objetivo tal e tal e tal, desenvolvida pelo pesquisador tal e tal e tal, da Universidade Estadual do Piauí, dentro do programa do mestrado em letras. Você será convidado a responder um questionário de tantas perguntas, vai demorar tantos minutos, onde nós vamos coletar dados a respeito de... Você vai dizer tudo que você vai fazer. É como se fosse o seu projeto de pesquisa resumido numa linguagem de fácil entendimento, tá? E aí você vai ter que colocar dentro desse texto, né, todos os seus procedimentos da pesquisa, a duração, qual o risco que ele corre, a forma de assistência sempre ligada ao risco e os benefícios que ele vai ter. Garantir que ele vai ter acesso aos resultados da pesquisa, garantir que você vai ressarcir essa pessoa se ele tiver algum custo direcionado para a sua pesquisa, né, que ele não teria esse custo se ele não fosse participar da sua pesquisa, e vai ser indenizado caso ele tenha qualquer tipo de dano relativo à pesquisa, tá? Você precisa colocar o contato do pesquisador responsável, você precisa garantir para ele que vai ter a confidencialidade dos dados que ele vai lhe entregar e que você vai garantir a privacidade no momento da coleta dos dados, certo? Você precisa colocar uma breve explicação e o contato do Comitê de Ética em Pesquisa. Lá no site da UESP a gente tem essa breve explicação. Tem que ter um espaço para rubrica, tá certo? Geralmente, ou você coloca no texto grafado que todas as páginas do TCLE devem ser rubricadas e elaboradas em duas vias, onde uma via fica com o pesquisador e o outro com o participante de pesquisa, ou então você coloca apenas um espaço, coloca um quadradinho com um traço em cada página do TCLE para que o participante de pesquisa assine, rubrique, né? E você como pesquisador também, tá? E data. Não esquecer também de numerar as páginas, tá? Essas duas coisinhas aqui são as coisinhas que mais voltam a depor de riscos, benefícios e formas de assistência. As pessoas esquecem de botar o espaço para rubricas e a numeração das páginas. Como é que eu numero o TCLE? Por exemplo, se ele tem 3 páginas, a primeira página eu vou botar 1/3, a segunda página eu coloco 2/3 e a terceira 3/3. Certo? Então, é dessa forma que se pagina o TCLE. Vamos guardando aí as... acho que agora, se vocês quiserem fazer alguma pergunta de TCLE, se tiver,
Que eu vi aqui que o Franklin tinha pedido para detalhar um pouco do TCLE, a gente já faz isso normalmente. Essa foi uma pergunta que a professora Olinda, que é também nossa aluna no mestrado, ela fez naquela ficha de inscrições. Ao fazer o formulário de inscrição, eu deixei lá um espaço para que eles fizessem uma pergunta antecipada, até para que eu pudesse encaminhar para a professora Luciana para ela responder nesse momento, né? Mas já estou vendo aqui que tem uma pergunta, um comentário do Anésio no chat. Ele diz o seguinte: supondo que minha pesquisa é com um grupo de alunos dentro de uma sala de aula, mas em algum momento eu preciso de algumas informações gerais sobre toda a turma, o TCLE deverá ser direcionado a todos os pais e ou responsáveis ou apenas aos daquele grupo de alunos foco da pesquisa? Configura como uma pesquisa indireta com o restante da turma? E aí tem uma outra pergunta da Bruna, mas depois a gente lê. Você precisa, o TCLE relativo aos alunos que você vai pesquisar, ele é somente para os alunos que você vai pesquisar. Não é para a turma inteira. Certo? Não sei se respondi. É somente para a turma. Sim. Aí ele também perguntou o seguinte: configura isso como uma pesquisa indireta com o restante da turma? Não, primeira coisa, a pesquisa indireta é quando você pega dados, por exemplo, lá do diário de classe, ou então, em todas as provas desses alunos sobre um determinado assunto, você coleta as informações da prova e não direto com os alunos. Essa é a pesquisa indireta, certo? Mas o que é obrigatório? Se eu estou trabalhando com um grupo de alunos, 15, e esses 15 eu estou fazendo algum tipo de intervenção com eles, eu tenho que aplicar o termo de assentimento com eles e tenho que aplicar o TCLE com os responsáveis por essas crianças, tá? Para poder fazer a aplicação do TALE com os alunos, eu preciso anteriormente ter a anuência dos responsáveis deles, tá? Bem como aquela declaração de anuência da escola, tá certo? Muitas vezes a gente tem recebido muitos protocolos, especialmente das licenciaturas todas, porque vocês trabalham muito dentro da sala de aula, e a gente pontua dois aspectos importantes. Primeira coisa, o ideal é você fazer pesquisa com alunos que não sejam seus alunos. Por quê? Porque gera um conflito de interesse. E conflito de interesse é esse? Se o aluno já me tem como professor, que estou ali exercendo um certo poder de autoridade dentro da sala de aula, né? O aluno muitas vezes ele não quer nem participar, mas ele vai participar porque ele fica receoso, né, de que o professor ele tem algum tipo de atitude de retaliação se ele se recusar a fazer aquela pesquisa, tá? E isso pode dar viés dentro da sua pesquisa. Então, o ideal é que você pesquise alunos que não sejam seus. Caso os alunos sejam seus, não tiver como você não fazer com eles, né, você precisa deixar isso muito bem claro, especialmente dentro do TCLE e do TALE, que ele é voluntário para participar, que se ele não quiser participar, ele não terá nenhum tipo de retaliação em relação a isso. E outra, dentro do protocolo de pesquisa, quando você apresentar lá na plataforma, você precisa dizer, quando você está trabalhando com uma turma de 40 alunos e apenas 25 querem participar voluntariamente da sua pesquisa, você tem que dizer o que você vai fazer com o restante naquele mesmo horário. Porque geralmente os pesquisadores que encaminham protocolos dessa forma, eles dizem que vão fazer no horário normal de aula, né, que normalmente o aluno receberia aquele conteúdo, que ele não vai ficar prejudicado em relação a isso. Mas também você precisa dizer o que você vai fazer de ação acadêmica didática com os alunos que não quiserem participar da pesquisa, para eles não ficarem prejudicados em relação à apreensão do conteúdo. Ótimo. Tem uma outra pergunta, Luciana, sobre a documentação. O espaço para a rubrica é apenas para o colaborador, participante da pesquisa? Participante e pesquisador responsável. Pronto.
A Jeane também fez uma pergunta sobre o TCLE. Se na pesquisa indireta não for identificar os alunos, ainda assim precisa desse termo TCLE? Precisa, porque é dever do pesquisador responsável não identificar ninguém. Não é porque eu não identifique que eu não preciso de TCLE. Na verdade, é um dever do pesquisador, independente de qual pesquisa for. A pessoa que você está pesquisando, ela deve ser não identificável. Certo? Quando é que eu não preciso passar um projeto de pesquisa pelo CEP? Quando eu estiver trabalhando com bancos de dados públicos. Certo? Certo. A professora Norma também fez uma pergunta. Organizei um banco de textos de crianças e jovens. São textos coletados ao longo do tempo. Por exemplo, textos de crianças na trajetória de aprendizagem da escrita, sobrinhos e filhos de amigos e familiares. Assim também como tenho textos de alunos da educação básica de épocas passadas. Como apresentar ao CEP essa proposta de pesquisa de descrição e análise desses textos? Essa é uma pesquisa indireta, certo? E aí ela colocou o seguinte: e quando não tenho mais contato com esses alunos? Bancos de dados particulares, enfim. Certo. Você trabalhando com informações de bancos de dados é sempre indireta. Nesse caso que você colocou, que os textos são de crianças que são da família, de primos e pessoas mais ligadas que você conhece, é fácil de você identificar e pegar o tally dessas crianças e dos responsáveis do TCLE. No caso de alunos que você não tem mais contato, você pede a isenção do TCLE e do tally e justifica que esses textos você guardou ao longo de toda uma trajetória acadêmica que você não tem mais contato com nenhum desses alunos. É só justificar que o CEP vai avaliar se dentro da metodologia cabe a justificativa dessa isenção. Ok? Ok, então aqui está todo mundo agradecendo. Vou só passar um pouquinho sobre como localizar o parecer consubstanciado, porque muitas vezes vocês não conseguem localizar. Quando vocês abrirem, depois que vocês entrarem, vocês vão ver que tem um númerozinho de protocolo. Vocês vêm bem aqui nessa lupa, ó. Abre na lupa. E ele vai abrir aqui, ó, vários, o histórico todo seu. E você vem nessa árvorezinha de arquivos. E vai colocando essas setinhas, ó, elas estão para baixo e para o lado, né? Então, você vai colocar essas setas todas para baixo até aparecer um arquivo chamado pareceres. Tá? Ó, vai colocando para baixo, ó, apreciação 1, ó, pareceres. Você vai clicar em cima e desse lado aqui vai aparecer o seu parecer consubstanciado. Você clica na lupa e ele vai baixar o parecer completo, onde você vai ter acesso a todas as pendências, ok? Algumas pessoas, às vezes, fazem a submissão, seu projeto é aprovado e ele vai para a qualificação. Lá na qualificação, a banca oferece alguns tipos de ajustes que você precisa fazer e para que você possa continuar seu trabalho. O que é que você faz em relação a essas modificações? Depois que você já passou pela aprovação do CEP, tá? Você precisa enviar todas essas modificações através de notificação, tá? Quando é só a apresentação de um documento a mais, é como notificação. Quando você vai mudar, por exemplo, colocar outro grupo, aumentar a quantidade da amostra, ou até modificar um pouco um aspecto que você iria estudar, você tem que encaminhar como emenda, certo? Então, há essa possibilidade de mudança, mesmo depois que você passou e já está aprovado no CEP.
quais são os meios de contato, né, com o CEP que vocês têm? Através do site da UESP, eu vou voltar aqui, Franco, para a gente poder... Deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui, vou parar a minha apresentação. Você quer espelhar o site da UESP, né? Vou entrar aqui de novo. Certo. Vamos aqui novamente. Depois tem uma pergunta aí da Olinda também sobre o termo, viu? Vamos perguntando. E quando você vai espelhando, eu vou te falar aqui a pergunta dela. Ela diz o seguinte: vou trabalhar com textos de alunos participantes do Enem e que já estão publicados. Preciso submeter ao CEP? Essa publicação, ela tem o nome do aluno? Não, eu acredito que é aquele espelho da redação do Enem. Geralmente o espelho, se for oculto, não tem o nome, já vem um código, né? Só o código, né? Isso. E são públicos? Esses textos, eles são públicos? Qualquer pessoa pode acessar? Eu não sei, Olinda, esses textos que você vai trabalhar, eles são textos que estão publicados, por exemplo, no site do INEP, ou ela disse aqui, tem o nome e são públicos. São publicados na internet, né? São, por exemplo, textos nota 1000, textos que são publicados pela internet e tem o nome dos candidatos. Se for um texto público que qualquer pessoa pode ter acesso, mesmo tendo o nome do candidato, você, no ato de você fazer a sua pesquisa, você tira o nome do candidato e já justifica que não vai, pede isenção de TCLE porque você está tirando de um banco de dados públicos, e aí coloca lá qual é o banco que você está tirando. E na pesquisa codifica, né, o nome do aluno. Isso, não coloca o nome dele. Tá aparecendo a página da UESP para vocês? Sim, tá aparecendo aí a página. Pronto, então primeiro aqui banner. no site da UESP, aí tô descendo, Tá aparecendo. Tá aparecendo. Ok, então vamos lá. Aqui embaixo, ó, vocês vão ver que tem essa setinha, você pode colocar ela toda para a direita, vai aparecer aqui o ícone do CEP, você clica em cima e ele vai te direcionar. Vocês estão vendo? Sim, Comitê de Ética. Pronto, aqui, Comitê de Ética e Pesquisa, aqui tem aquele breve comentário sobre o comitê, tem os membros, secretaria, aquele prazo de tramitação que eu falei, o plantão de orientação, tá? Nesse momento a gente está fazendo só online, o calendário de reuniões, tá? A gente faz nossas reuniões sempre às quartas-feiras, vocês podem clicar aqui em cima, vai dar um outro arquivo separado, às quartas-feiras, de 14 às 16. Geralmente, depois da reunião, a gente leva de 2 a 3 dias para liberar essa ata. Em cada reunião, a gente passa, em média, de 12 a 15 protocolos de pesquisa. Tá? Esses protocolos eles são defendidos pelos membros relatores em cada reunião. É discutido pelo colegiado e depois é emitido um parecer desse colegiado. Depois desse parecer do colegiado, eu, enquanto coordenador, eu reviso todos, por isso que demora um pouco para sair a ata, reviso todos e encaminho o parecer consubstanciado, que é esse que vocês, pesquisadores, recebem. Aqui vocês têm, ó, eu nem vou mais mandar para o Frank, porque já está aqui, ó, a resolução 466, é só clicar em cima. A 510, aqui tem orientações gerais para o cadastro dos projetos, a lista de documentos obrigatórios, o tipo de documento dentro da relação da Plataforma Brasil, o modelo da declaração do pesquisador. Aqui a gente tem as áreas temáticas que vocês podem ter acesso para colocar na folha de rosto, lá naquele campo número 3, que tem lá. As orientações do modelo do TCLE. Tem muito pesquisador que fica zangado com a gente, porque diz, por que vocês não botam logo o TCLE para a gente só preencher, né?
A gente não coloca isso, a gente já fez isso, só que o que é que os pesquisadores faziam, né? A maioria, 60% dos pesquisadores mais acomodados, eles pegavam o nosso TCLE e encaminhavam do jeito que estava aqui. Não mudava uma letra, não botava o título da sua pesquisa, não botava sua metodologia, ele mandava do jeito que estava aqui. Não mudava a linguagem, né, Luciana? Nada. Então, o que a gente fez? A gente colocou orientações do modelo do TCLE, que são aquelas orientações que eu dei aqui para vocês. Linguagem simples, tem que ter o risco, tem que ter forma de assistência, tudo que tem que ter no TCLE. Rubrica, paginação, então tá tudo aqui, certo? Então, é o que precisa ter. O breve comentário sobre o CEP, o endereço de contato do pesquisador, então é o que não pode faltar. Existe uma pendência, agora eu me lembrei, no TCLE, que volta muitas vezes também, é o que a gente chama de endosso, né? O que a CONEP aponta como endosso. Muitos pesquisadores colocam assim: eu, fulano de tal, fui devidamente informado de tudo que vai acontecer comigo na pesquisa, já sei de tudo, nananana, e aceito participar. A CONEP orienta que isso é como se o pesquisador estivesse colocando palavras na boca do participante de pesquisa. Então, ao final do TCLE, o mais simples, né, o mais adequado é o que você coloca mais simples, que é: eu, fulano de tal, concordo em participar da pesquisa. E ele assina. Só isso, não precisa encher linguiça nem mais nada, tá? Porque geralmente agora está vindo com endosso e a gente sempre dá essa pendência para remover o endosso. Aqui tem esse arquivozinho de como você localiza, né, as pendências no parecer consubstanciado. Tem como você faz o cadastro, né, o cadastro de usuário. Tem como é que você submete os projetos, como é que você altera os seus dados, né, especialmente a senha. E aqui tem o link direto para a Plataforma Brasil e aqui para a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Então, esse tem, acho que a maioria das informações que vocês precisam, está tudo aqui dentro. Certo? É como vocês podem chegar aqui. Tá, Luciana, tem uma pergunta do Marcelo, que é o seguinte: professora Luciana, essas orientações só se aplicam às pesquisas de campo? Quais seriam as orientações para quem fará uma pesquisa de caráter eminentemente bibliográfico? Só pesquisa de campo. Não, bibliográfico não passa por aqui. Revisão bibliográfica não precisa passar pelo Comitê de Ética. Ok. E o TCLE, no caso, uma situação aqui que eu lembrei agora, que eu vi uma pessoa fazendo uma pesquisa desse tipo. O termo livre, consentimento livre esclarecido, ele pode ser coletado online, numa pesquisa, por exemplo, em que os participantes são usuários de uma rede social? Pode sim. É só ele. Vou só colocar aqui de novo, só para vocês saberem os nossos contatos. Pode sim. Inclusive, o último documento enviado pela CONEP foram orientações gerais de como o CEP vai proceder nessa interinidade, né, de isolamento social com algumas pesquisas. Quando a gente precisa fazer algum tipo de instrumento de coleta online, geralmente os pesquisadores utilizam o Google Forms. Eu acho que a maioria de vocês deve conhecer o Google Forms. E lá no cabeçalho do Google Forms, a gente já apresenta esse texto mais resumido do TCLE, certo? Apresenta tudo, e aí, debaixo disso é que você começa a fazer as perguntas. No final das respostas do pesquisado, ele vai apresentar o e-mail dele. E dentro dessa ferramenta existe uma configuração que, ao participante terminar de responder e colocando o e-mail dele, ele vai receber uma via de tudo que ele respondeu e mais o
cabeçalho que corresponde ao TCLE lá no e-mail dele, uma cópia, certo? Então, lembre, eu falei para vocês ali, né? Vocês precisam reproduzir tanto o TCLE quanto o termo de assentimento, todos em 2 vias. Uma fica com você e a outra fica com o participante de pesquisa. Tudo assinado e tudo rubricado. Certo? Então, sim, é possível sim fazer online. Ótimo. Até porque nesse momento nós estamos vivenciando, se alguém estiver fazendo uma pesquisa, e for o caso, ou mesmo que não fosse esse período, né? Mas muita gente pesquisa na internet, são fenômenos que acontecem em redes sociais, por exemplo, quem trabalha na comunicação, com a linguagem, como nós, muitas vezes estudamos fenômenos que estão acontecendo dentro desses ambientes virtuais. E aí o contato com os participantes é todo virtual também, é online. Então é interessante que quem está assistindo saiba que existem ferramentas como o Google Forms, que a professora Luciana estava colocando, que possibilitam a elaboração, a confecção de termos de consentimento livre esclarecido, também digital, mas tomando cuidado para se fazer tanto uma construção de uma redação como se faz no material físico, né, de um TCLE, e também o cuidado de dar o retorno para o participante. E tudo isso tem que ser descrito no projeto, tem que ser explicado para que o comitê entenda como vai ser o funcionamento desse documento digital, dessa ferramenta que vai ser utilizada. E com a devida também reprodução dele dentro do projeto, do modelo que vai ser utilizado, para que o comitê possa compreender como vai se dar o funcionamento de coleta dos dados e principalmente desse TCLE assinado digitalmente pelo participante. É verdade. Então a gente pode abrir, né, Luciana, para discussão? Pode. Aí tem a Bruna que estava falando da pesquisa dela com os surdos. Bruna, se você quiser agora, deixa eu ver se ela ainda está aqui, se ela... que eu acho que caiu, acho que ela saiu já. Ela estava falando sobre uma pesquisa com surdos, e aí eu não sei se foi a mesma pessoa que mandou dentro do formulário a pergunta sobre aquela comunidade, né? Mas eu acredito que fosse ela mesma. Gente, se alguém tiver alguma pergunta a mais para fazer, alguma curiosidade sobre o comitê de ética, sobre alguma coisa que foi discutida aqui, que foi explicada pela professora, mas que você ainda tem alguma dúvida, fique à vontade. É só chamar a atenção aí no chat que a gente libera aqui. Ou então pode abrir o microfone e ficar à vontade para perguntar também diretamente, participar aí da videoconferência. Enquanto vocês vão pensando, só orientando um pouco vocês em relação à participação nos plantões de orientação, né? O ideal, quando vocês solicitarem para marcar um plantão, é que vocês já tenham rabiscado todo o protocolo de pesquisa de vocês. Vocês já vão estar sabendo todos aqueles documentos obrigatórios, já estão sabendo de tudo, então vão só, na verdade, dentro do plantão, checar alguma informação que vocês estão em dúvida, e o membro relator que vai estar no plantão vai olhar se realmente está condizente, se você já pode encaminhar, né? Geralmente os pesquisadores vão dentro dessa fase, onde eles já terminaram de escrever tudo, já estão com toda a documentação no ponto, e vão só para fazer essa checagem do que realmente está faltando, né? Deixa eu ver aqui se mais alguém quer participar. Coloquei aqui no chat, mas vocês podem abrir o microfone caso tenham mais algum comentário, quiser fazer mais alguma pergunta, fiquem à vontade. Acho que já estão satisfeitos com os comentários, né, que foram feitos. Então, se não tiver mais nenhum comentário, a gente vai encerrar aqui também, Luciana. Eu acredito que foi muito esclarecedora realmente essa nossa fala, e é importante para quem está fazendo pesquisa, para quem está começando no mestrado, para quem é professor também, que precisa ter essa orientação para conduzir suas pesquisas, para conduzir os seus orientandos. Eu confesso que antes de participar do Comitê de Ética, eu não tinha nenhuma ideia
da necessidade da aplicabilidade desses termos de consentimento, ou mesmo de todo esse processo, né, de avaliação pelo Comitê de Ética. E foi a experiência lá dentro do comitê, que é única, uma experiência única, que me atentou e faz com que eu perceba também que é importante levar essa mensagem para os professores, para todos os professores e alunos da nossa instituição. Exatamente. A Jeane está colocando aí que as dúvidas vão surgir quando eles começarem a fazer esse processo, né? Realmente, Jeane, as dúvidas vão surgir nessa fase, né? Eu coloco para vocês duas coisas que eu esqueci de dizer, é que dentro da plataforma vocês têm um assistente virtual, né? Tem uma senhorinha que ela aparece de vez em quando dizendo como posso ajudar, olá, né? Então, qualquer coisa que vocês precisarem durante a submissão, de ficar colocando todos os documentos lá, vocês podem lançar mão desse chat online, onde essa pessoa vai responder vocês com as dúvidas que tiverem. E além disso, eu tenho um perfil no Instagram chamado Canal Bioética, que também vocês podem colocar as dúvidas de vocês por lá, através do direct. Todo dia eu coloco uma caixinha de perguntas, perguntando no que é que eu posso ajudar vocês. Vocês podem ficar bem à vontade para perguntar lá também, que eu estou sempre respondendo, tá certo? Tem um canal também no Instagram, né, que você estava falando aí, Luciana, que também você tem utilizado para ajudar também os alunos e professores. Isso, esse que eu falei, esse canal Bioética no Instagram. Não, no Telegram, desculpa. Ah, sim, tem um canal no Telegram que a gente está sempre colocando novidades lá. Essa semana eu vou fazer alguns vídeos para lá em relação a essas novidades do isolamento, né? Como é que a gente pode fazer pesquisa dentro do isolamento, do distanciamento social. Tem também. Mas, se vocês quiserem esse do Telegram, tem uma notícia dentro do site da UESP que lá tem o link direto para o Telegram. Certo? Mais fácil de localizar. Então, se não acharem, vocês pedem para o professor Franco que encaminha direto para ele e ele encaminha para vocês. Certo. Pode ser assim também. Pode. Luciana, pois vamos finalizar nossa videoconferência. Foi muito produtiva, muito boa. Assim, agradeço porque, como a Jeane e o pessoal falou aí, as orientações são bastante claras. As dúvidas também vão aparecer no momento da tentativa de submeter o projeto, mas é bom que todos eles saibam que o Comitê de Ética está sempre disponível para tirar as dúvidas, os plantões. É bom desmistificar uma imagem que muitas pessoas têm de que é tudo muito difícil, eu não vou fazer. Acabam deixando de fazer uma pesquisa muito interessante porque não sabe qual é o caminho. E por isso a gente proporciona, o Comitê de Ética proporciona esses momentos, né, de comunicação direta com os professores e alunos. E a gente está aqui agradecendo para que eles e pedindo que eles repliquem essas informações que foram discutidas aqui com outros colegas que não tiveram oportunidade de assistir, com outros professores, para que a gente tenha mais pesquisas sendo avaliadas, pesquisas sendo submetidas ao Comitê de Ética. Tá? Bom, eu que agradeço, né, essa oportunidade de colocar as ações do Comitê de Ética para vocês. Estamos lá disponíveis para quando vocês forem realmente, né, meter a mão na massa. Boa sorte para todos. Obrigado. Boa Semana Santa, né? Agora uma feliz Páscoa para todo mundo. Boa Páscoa. E muito obrigado, gente. Boa tarde a todo mundo. Um abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, Luciana. Vamos encerrar aqui. Obrigada, gente. Até mais. Tchau. Tchau.